O que a gente vai ver agora é uma coisa que tem uma certa semelhança com a passagem subdividida, mas não é a passagem subdividida. É a medição repetida. Certo? Inclusive, tradicionalmente, se você pegar qualquer livro de estatística em agronomia normal, Pimentel Gomes ou qualquer um deles, eles vão tratar a medição repetida como um caso de passagem subdividida. Quando é que ela é utilizada? Quando eu tenho várias medições da mesma variável, na mesma unidade experimental, e tenho interesse nessas medições. Certo? Ou seja, se eu estou medindo o pH do solo no campo, um experimento no campo, e meço o pH do solo em 4 cantos, mas eu não estou interessado na diferença entre os cantos. Eu estou medindo nos 4 somente para tirar a média da área, para representar melhor a área. Não é medição repetida. Certo? São réplicas que eu estou tirando para melhorar a precisão da minha medida, para melhorar a representatividade. Mas se eu tenho interesse nessas 4 medições, porque foram feitas a cada 15 dias de intervalo, e eu estou querendo ver o que acontece ao longo do tempo com o pH, ou seja, essas medições repetidas têm um interesse próprio científico nelas, é o caso da medição repetida. Essas medições repetidas são o caso da medição repetida, sendo bastante redundante. Tá? São medições sequenciais em alguma sequência espacial ou temporal, em que eu tenho um interesse próprio naquela medição e que elas têm naturalmente uma ligação de uma com a outra. Certo? O caso mais comum é o tempo. Certo? Em que você mede as plantas durante o desenvolvimento das plantas, quer ver a altura ou a produtividade delas em várias épocas na mesma parcela. Esse é o caso, ou alguma característica do solo. Esse é o caso mais clássico, não é o único. Um transecto na parcela. Certo? Você quer ver o que acontece com o teor de carbono do solo em diferentes distâncias de uma planta. Se eu estiver analisando, por exemplo, determinado metal pesado na mesma área, só que em regimes hídricos diferentes, a gente pode classificar também como medição repetida. O que é que você está querendo chamar de regimes hídricos? Por exemplo, em tempo de seca e em tempo úmido. É tempo. Você está querendo ver o que acontece na estação seca e na estação chuvosa. Isso é tempo. A diferença entre estação seca e chuvosa tem uma lógica biológica, química, que vale a pena ver. Na estação chuvosa está lixiviando mais, então pode ter uma redução, pode ter uma lavagem daquele metal pesado para outras camadas, erosão, então pode ser diferente da época seca. Certo? Então, por isso que eu quis checar o que é que você estava chamando de regime hídrico, porque se fossem sistemas de irrigação diferentes, Sim. aí não... Provavelmente seriam tratamentos diferentes, seriam parcelas diferencialmente. Então, o ponto-chave é que são na mesma unidade experimental. Certo? Pode ser camada do solo. Medição da temperatura do solo durante variação de noite, dia, picos. Aí medições de hora em hora. Seria um caso com um ponto só aí, Paulo. Você está interessado em ver essas medições de hora em hora ou você está querendo somente descrever o que acontece? Se você só está utilizando isso aí para fazer aquele gráfico, aquela tabela, aquela figura 1 de características, você não tem interesse nisso aí, você está querendo descrever. Então você não vai nem fazer análise estatística. Certo? A gente não faz análise estatística normalmente de temperatura e umidade na vegetação. A gente só pega os dados, figura 1, está aqui o que aconteceu no meu experimento. Aí não tem estatística. Isso aqui é coisa que você está analisando porque você tem interesse.
Talvez você queira ver a relação da temperatura do solo com a atividade de uma enzima de hora em hora. Aí você tem um interesse intrínseco na temperatura. O ponto-chave é, você tem que ter um interesse naquelas medidas individuais. Tanto é que a gente só analisa estatisticamente aquilo que a gente tem interesse. Não está querendo somente fazer o gráfico para mostrar o que está acontecendo. Né? Então pode ser tempo, pode ser posição, distâncias de uma planta. Eu quero ver o que acontece com o teor de metal pesado no pé da planta e a cada meio metro de distância da planta. Pode ser profundidade no solo. A gente usa isso aí a 3/4, né? 0,10, 10,20, 20,40, 40,60. Qual é a característica básica de todas essas medidas? Elas não são realmente independentes. No fatorial, na parcela subdividida, no modelo linear geral, nós admitimos que cada dado é independente dos demais. A gente sabe que nem sempre isso é verdade, porque o valor dessa parcela é mais parecido com essa parcela aqui do que com aquela parcela do lado. Mas dá para fazer a conta de chegar e admitir que são independentes. Só que o que acontece no tempo 2 é independente do tempo 0? Se a planta morrer no dia 10, tudo daí para frente vai ter o mesmo valor. Você não tem uma independência. Se por alguma razão aquela parcela está maravilhosa no tempo 20, certo? Porque levou adubo demais, o tempo 30 dela vai estar melhor do que as vizinhas que não levaram aquele adubo a mais. Tem uma ligação natural e inevitável com o tempo. O que acontece nos 20 e 40 não é independente do que aconteceu no 0,20. Se o 0,20 está altíssimo, porque o saco de calcário, quando estava distribuindo, ficou ali e a calagem ficou mais forte ali, o 20 e 40 vai estar mais alto também. Porque o calcário não vai de baixo para cima, ele vai de cima para baixo. E por aí vai. Então, existe naturalmente uma ligação entre essas medidas sequenciais. Seja no espaço tridimensional, tanto na horizontal quanto na vertical, quanto no tempo. E é aí que tem a quebra em relação aos modelos que a gente admitia antes da independência completa. A gente não pode admitir. Pode ser até que sejam. Embora, logicamente, não sejam, pode ser que do ponto de vista numérico elas funcionem independentemente. E nesse caso, a gente pode utilizar as técnicas que admitem essa independência. Nem sempre é verdade. Certo? Sempre é falso ou não é verdade do ponto de vista real. Realmente não existe essa independência. Mas pode funcionar como? E se funcionar como, a gente pode admitir que é independente para os fins da matemática. Certo? Só que a gente tem que testar. E aí, quais são os caminhos que a gente tem? Preciso me lembrar de tirar esses efeitos depois. O primeiro, cada variável, cada medição é uma coisa separada. Então, o pH 0,10 não tem porcaria nenhuma a ver com o pH 10. Eu vou fazer a análise de variância para 0,10, vou fazer a análise de variância para 0,20 e vou considerar como coisas completamente separadas, sem nenhuma discussão estatística da diferença entre elas. Como se fosse pH e fósforo.
esse aconteceu isso, aquele aconteceu aquilo, talvez seja função daquilo, mas sem nenhum número de significância. Esse é o caminho mais comum para a profundidade. Você vê lá, nós vemos isso lá, 3 por 4, né? Aconteceu isso do 0 a 10, aconteceu aquilo do 10 a 20, só no blá blá blá, só no inglês. Ou no português, se ainda for alguma coisa em português. Cada vez menos comum, mas só na língua. Qual o problema disso? Está jogando informação para cacete fora. Por quê? Quando você discute dessa forma, você consegue ver interações. Então você perde a capacidade de ver a interação entre o efeito repetido, profundidade, e o tratamento. Ora, quando eu coloquei super triplo, o efeito foi até mais embaixo do que se eu tiver colocado fosfato de rocha. O que eu iria encontrar é, no 0 a 10, os dois são semelhantes. No 20 a 40, o super triplo está com mais força embaixo do que o fosfato de rocha. Isso é significativo ou não é? Não está com mais, né? Foi significativo, mas foi uma interação, foi coincidência. Eu não tenho o space, porque eu não tive o teste estatístico, eu fiz cada coisa separadamente. Tá? A gente perde essa capacidade de interações. Tem uma outra consequência aí. Lembra daquele conceito de repetição real do fatorial? A repetição efetiva? O que é que vocês acham que acontece com o número de graus de liberdade quando é considera simultaneamente ou separadamente? Quem vai ser maior? Separadamente. Um voto para separadamente? Deixa eu repetir o cenário. Um voto para simultaneamente, meio em dúvida. Um voto meio tentativo no simultaneamente. Vamos? 2 votos no separadamente. 3 votos no separadamente. Está quase fazendo maioria. Vamos pensar um pouquinho. Vamos dizer 2 profundidades. Tá? Só facilitar a caminho. 2 profundidades, 10 tratamentos. 4 repetições. Seriam 40 graus, 40 unidades. É isso? 10 tratamentos, 4 repetições. 40 unidades, 39 graus de liberdade, tudo tranquilo? Se for separadamente, eu tenho 39 graus de liberdade para 0,10 e 39 para 10,20. Agora considerem como se fosse um fatorial. Quantos tratamentos eu teria agora? Um fatorial de profundidade e os 10 tratamentos que eu falei. Profundidade 20 vezes 4 repetição, daria muito mais grau de liberdade. Eu saí de 2 análises com 39 graus de liberdade cada uma para uma análise com 79 graus de liberdade. Mesmo coisa que acontece no fatorial. O fatorial não aumenta o tamanho. Agora eu estou fazendo aspa de 4 dedos. Fatorial entre a medição repetida, profundidade, posição, tempo, e aquilo que eu estou realmente estudando fisicamente no experimento. E o que acontece com a precisão, a facilidade de encontrar diferenças? Se existirem. Quando você aumenta o grau de liberdade, é mais fácil ou mais difícil de encontrar essas diferenças? Se existirem. Sim. Estou aumentando o grau de liberdade, não estou aumentando a variação do acaso.
Mais fácil. Porque o resíduo aumentou, né? O grau de liberdade do resíduo aumentou. Se fosse no primeiro cenário, de duas análises separadas, eu teria 9 graus de liberdade para tratamento, 3 graus de liberdade para blocos, então 12 para... Vou fazer um quadro porque eu já estou fazendo os números. Separadamente, Com uma legenda aí, que eu Tá muito complicado, professor. Tá meio devagar. melhorou agora? 10 tratamentos, 9 graus de liberdade. A gente tem falado em 4 repetições, foi 3, total. 10 vezes 4, 39. Isso aqui não tem, que está fazendo separado. 12, 27. Correto? Conjuntamente. Continua com 9, continua com 3. Aqui entra 1, que eram 2 profundidades. Aqui entram 9 da interação. Aqui passou para 79. Não foi isso? 10. Então fica 69 menos 12, 57. Onde é que vai ficar mais fácil de encontrar a diferença? Fazendo duas análises separadas na coluna da esquerda ou fazendo uma análise só na coluna da direita? Mas se houver diferença, pode ser que não tenha. Mas se houver, vai ser bem menos, mais provável de encontrar com as duas juntas. E outra coisa, antes, fazendo 0, 10, 10, 20 separado, você teria como dizer que 0, 10 é diferente de 10, 20? não, foi feito separado. Você não tem. Você tem a média de 0, 10, você tem a média de 10, 20. Você podia até pegar média mais desvio padrão e fazer um intervalo de confiança de um e de outro e comparar. Mas não podia fazer Tukey. Agora pode, né? Até mesmo a interação, né? Que você também não podia, agora pode. Então você está ganhando informação, certo? Que você perde se analisar cada um por si e Deus por todos. É o caminho mais comum ainda hoje em dia. Não para tempo. Tempo é muito comum usar para a medição repetida. Mas profundidade é a coisa mais comum do mundo. Você vê essa, aquela, e depois só na língua. Só no dedo, né, na verdade, escrevendo. O que é? Jogar a informação fora. Já teve toda a despesa, gente. Você não vai gastar um centavo a mais. Vai gastar alguns neurônios a mais. Nada de sério. Eles crescem. Neurônio, quanto mais você... o cérebro não é músculo, tá? Mas quanto mais você usa, melhor ele fica. E reduz a chance de Alzheimer. É sério. Não, pior que é sério mesmo. Não estou sacaneando, não, é sério. Final de semana eu perdi muitos, mas Perdeu nada. final de semana passado eu Bem, perdi. você perde se estiver bebendo, aí você perde eles.
algumas drogas. Mas Nem Coca-Cola. a Coca-Cola não afeta cérebro, é estômago. Coca-Cola você perde o seu estômago, você perde seu rins, mas não o cérebro. Tá ok, gente? O caminho mais comum. Os outros 3 caminhos, multivariada, a gente vai falar mais sobre ele na próxima aula, seja lá quando for. A parcela subdividida e o modelo misto. Na primeira comparação, uni e multivariada, univariável é uni, né? É uma. Então, cada variável é uma coisa separada, completamente independente. Matematicamente é correto. Não tem nada errado do ponto de vista matemático. Mas você vai fazer mais testes. E quanto mais testes você faz, maior a chance de cometer um erro tipo 1. É cumulativo. Se eu atravessar a rua aqui na frente da praça sem olhar, uma vez, é pouco provável que seja atropelado. Mas se eu ficar, vou para um lado, vou para o outro, vou para um lado, vou para o outro, vou para um lado, vou para o outro, eu vou terminar sendo atropelado. Ou pelo menos minha mãe vai ser xingada muitas vezes. Certo? É chance cumulativa. E eu perco a informação sobre a interação e o efeito isolado daquela medição repetida. Na multivariada, eu vou considerar essas diferentes variáveis, pH 010, pH 1020, pH 2040, conjuntamente. Como a gente vai ver que a gente faz com P, cálcio, magnésio, na multivariada tradicional, que é o ponto que vocês 3 estão mais interessados. Ou deveria ser. Certo? Ou para vocês que gostam desse negócio de metal pesado, cádmio, chumbo, esses lixos. Arsênio, eu sugeriria cuidado com ele. Cuidado com ele. Principalmente em bolos. Não aceitem bolo, tá? Nem pão de queijo. Nem pão de queijo. Ou cafezinho que ele traga de Minas. Desconfiem com essa... Ele gostando desse jeito de arsênio, desconfiem do que ele oferecer. Ou então deixa... Primeiro vocês... Pega aqui um pedaço, experimenta. Me dê aqui para comer. Depois que ele comer. Que arsênio não tem tolerância... Você não desenvolve tolerância a arsênio não. Deixa ele comer primeiro, depois pega. Principalmente se ele trouxer para oferecer a Clístenes. E tiver com raiva. Certo? Aí é que vocês não confiem mesmo. Quer, professor? Está aqui para você. Agora falando sério, a multivariada, a gente vai discutir mais. Eu vou apresentar para vocês, a gente não vai discutir com a profundidade que seria necessário. Mas é um conjunto de técnicas em que você analisa muitas variáveis conjuntamente. Nesse caso, a multivariada iria considerar os diferentes P's ou pHs, ou seja lá que raio você esteja fazendo, das diferentes camadas ou das diferentes épocas, como o conjunto de variáveis de análise dele. É um caminho perfeitamente válido. Não é um caminho que eu gosto muito. Melhor, não é um caminho que eu uso. Mas é o caminho que Rinaldo da Floresta prefere para usar medição repetida. É um caminho clássico. Eu não gosto porque a linguagem é muito diferente. Os padrões de análise são muito diferentes. Então eu acho mais difícil de discutir. Basicamente, em função disso, que a minha preferência é por outro caminho. Tá? Ele reduz a chance do erro tipo 1, porque ao invés de fazer uma análise para cada, faz uma análise só com todo mundo. E aí você tem duas outras medidas, dois outros caminhos de análise, que são univariados, porque consideram somente uma variável, considera somente o pH, ou o cálcio, ou a altura da planta, ou seja lá o que raio você esteja considerando, e não diferentes variáveis conjuntamente.
mas ao mesmo tempo consideram a medição repetida, tempo, profundidade, posição no solo, como um fator. Seria a parcela subdividida. Qual o problema na parcela subdividida? A parcela subdividida é um fatorial. É um caso fatorial. Então, o que é que ela exige? A mesma coisa que o fatorial exige. Independência. A priori, nós sabemos que elas não são independentes. Porque você está indo no mesmo canto e vendo ao longo do tempo, está vendo no mesmo canto ao longo do perfil do Sol, e naturalmente essas coisas não são independentes em si. Certo? Mas tem um teste com um nome lindo, vocês vão adorar o nome do teste, que é o teste de esfericidade de Malcolm, que avalia justamente essa independência. Se o teste for não significativo, certo? Funcionalmente essas variáveis são independentes. Ou seja, embora o tempo zero não seja independente do tempo 2, do tempo 1 ou do tempo 20, se o teste de esfericidade de Malcolm for não significativo, você pode considerar como independência. E ao considerar como independente, você pode fazer a parcela subdividida. Porque aquele critério que estava impedido logicamente deixou de existir. Então, é perfeitamente válido. Certo? E no material inédito, você vai lá e apliquei o teste de felicidade móvel. Por quê? Porque se você não consegue pegar um revisor chato, ele vai ler. Não podia ter usado passar subdividido. Menino feio. Ou menina feia. Volta. Porque o teste está errado. Aí se você diz, a pessoa vai ficar calada. Se a pessoa não souber, porra, fez esse teste, não parece palavra. Esse aí sabe da estatística. Vamos olhar com boa vontade. E se souber da história. Tá? Então, fala lá no primeiro. Agora, qual é o senão? Cada variável é uma variável. Então, pode ser que para pH o teste seja não significativo e para P seja significativo. Ou seja, talvez o pH funcione como independente e o P não funcione como independente. Então, em teoria, você não poderia utilizar a parcela subdividida para o P, embora fosse perfeitamente válida para o pH. Então, talvez você termine ficando, se o pessoal não se comportar direitinho, cada um for para um lado e nada bicho mal comportado, burro. Então, provável a chance muito alta de cada um querer fazer uma coisa diferente. Talvez você tenha que usar caminhos diferentes para variáveis diferentes. Está errado? Não. Eu acho esquisito explicar isso. Certo? Eu acho mais negócio utilizar um caminho só para todo mundo, que é o modelo misto. A gente está aí trabalhando, tudo que a gente viu até aqui foi modelo linear geral. Esse é um caso que o modelo linear geral assume a independência. No modelo misto, assume-se que existe uma dependência entre os pontos, com diferentes fórmulas de ligação, diferentes matrizes que ligam um ponto ao outro. Matriz de covariância. O que nós vamos fazer é selecionar a matriz mais adequada, que melhor representa os dados. Certo? A gente assume agora que esses dados repetidos não são realmente independentes. Eles existem uma certa forma de ligação entre eles. E vamos incluir essa forma no modelo. Para cada variável. Cada variável a gente vai lá e seleciona qual é a forma de ligação que melhor descreve aqueles dados e usa aquela forma de ligação. A parcela subdividida é um caso, é uma das formas de ligação, que é a ligação pela ausência de ligação. Tá?
ausência de ligação é uma ligação. Certo? Então, a parcela subdividida é um caso do modelo misto. E é o caminho que eu prefiro. Porque aí eu não tenho dor de cabeça. Teste de esfericidade para pH, teste de esfericidade para P. Aplica essa porra toda de uma vez só. Com o perdão da gravação. E toca para frente, que atrás vem gente. Tá ok até aqui? Tá ok até aqui, além do fator cansaço de 4 horas de aula? Certo? Ou seja, não é somente tá ok para me ver livre demais não, né? O modelo misto permite ver a interação entre o tratamento e a medição repetida. O que é possível para as parcelas subdivididas, se for possível fazer. É simples. É relativamente simples. Certo? Mas é uma extensão lógica do que a gente viu até aqui. Você vai esticando as coisas. Teste F, teste Tukey, tudo igualzinho. Não tem um CV. Por que não tem um CV? Porque não aparece em canto nenhum um resíduo único. Cada item do modelo tem um resíduo diferente, que não é explicitado. Também não vai ter erro padrão, nem... Tem um erro padrão. Tem? Para cada variável diferente. O que não tem é um resíduo calculado explicitamente. Não é que não tenha resíduo, tem um resíduo. Mas ele fica embutido dentro do modelo. Cheque limpa. A rigor, você não precisaria fazer os testes de checagem de limpeza. Outlier, coisa e tal. Certo? Porque o modelo não faz aquelas mesmas exigências. Eu gosto de fazer a checagem por uma questão de cinto e suspensório. Certo? Vocês sabem qual é a função do suspensório, né? Além de enfeitar a jacan? Segurar a calça. Certo? Teoricamente, o suspensório deveria ser... Aquele suspensório que você vê hoje em dia, de meio dedo de espessura, não segura a calça de ninguém. Mas é simplesmente efeito estético. Qual é a função do cinto? Então, cinto e suspensório, você está com duas coisas diferentes para a mesma função. É bem menos provável que as duas quebrem juntas, né? A não ser que você esteja com um problema sério com sua roupa. Daí que vem a expressão de usar cinto e suspensório. Depois você vai selecionar o modelo. Você define o modelo que vai ser usado para análise e analisa separadamente com cada um dos modelos de covariância. Modelo 1, modelo 2, modelo 3. Depois que você roda todos eles, você seleciona qual o melhor modelo. E como é que a gente seleciona qual o melhor modelo? Lembram de regressão multivariada? Regressão linear múltipla? Como é que a gente selecionava? Vai depender do Ajustado. AICC. Os critérios, né? A gente vai usar o AICC. Certo? Então, cada modelo vai gerar o AICC daquele modelo. A gente olha os AICCs, quem tiver o menor valor é o melhor modelo. É o modelo que melhor descreve a ligação entre os dados. Esses são os modelos básicos do SAIS. Ante 1. Ou seja, é uma ligação desse número com o número anterior a ele. Então, o tempo 1 é ligado com o tempo 0. O tempo 2 é ligado com o tempo 1. Ele vai fazendo uma ligação que vai rodando ao longo dos tempos. Esse é o ante 1. Pode ser o ante 2, o ante 3, aí estaria
o tempo, se for o 2, pula o tempo 1 e vê com o tempo 0. Eu sempre uso o ante-1 simplesmente porque faz mais sentido lógico a ligação direta para o nosso tipo de variáveis. A R, autorregressão. Ou seja, agora é uma regressão em que o X é o tempo anterior. A RH, autorregressão heterógena. Essa regressão não é constante ao longo do tempo, vai flutuando ao longo do tempo. ARMA é uma regressão, autorregressão com média móvel. CS, simetria composta, compound symmetry. CSH, simetria composta heteróloga, heterógena. Essa simetria é o mesmo tipo básico, só que ao invés de ser constante ao longo de toda a sequência, vai flutuando. HF, Riemann-Feld, certo? Que é basicamente o teste de esfericidade, ou seja, independência funcional. Toeplitz, e tem o Toep-H, que é o Toeplitz heterólogo. Linear e AN, que o Word, quando você vai escrevendo, sempre vai querer chamar de 1, certo? Que é o unstructured. Tem uma ligação, mas não tem uma ligação estruturada na forma das outras. Rodou a ICC. Seleciona. Com base no ICC. E se você tiver mais de um ICC igual? Certo? Como é que você seleciona? Esses são iguais. Então ele faz um quanto outro. E aí o que é que eu faço? Eu não faço para uma variável só. Né? Nunca analisa uma variável só. Você analisa várias variáveis. Então, se eu tenho várias com coincidências, eu vou escolher aquele modelo que mais aparece entre os iguais. Certo? Vou usar o mais consistente. Certo? Não quer dizer que eu vou usar o mais consistente independente do resultado. Se o mais consistente não é o mais adequado para a variável alfa não vai usar o mais consistente, mas se eu tenho 5, 6 variáveis, e nessas 5, 6 variáveis eu posso escolher 2 em cada, porque ficarem iguais, aí eu procuro escolher um que aparece mais vezes só para Um critério. é um critério adicional. Certo? E depois que você termina de selecionar, aí você roda a análise para valer. Até aqui você está fazendo a pré-análise. Tá? E aqui nós temos o programa do SAIS. Em preto. O resto é comentário. Proc Mixed. Não é mais o bom e velho Proc GLM. A única mudança que tem na primeira linha é essa. Classe. Apareceu um bichinho ali novo, não foi? Em azul. Parcela. A medição repetida exige você ter um identificador único para cada parcela. Certo? Que pode levar esse nome, parcela, identidade, qualquer coisa que você queira. A única coisa que você tem que fazer é garantir que ele é único. Como é que eu faço o meu? Juntando o tratamento em bloco. T1, bloco 1. T1, bloco 2. O T1, bloco 1 vai acontecer em todas as parcelas do T1, bloco 1. Mas só acontece nas parcelas T1, bloco 1. Qualquer coisa que você queira. Desde que seja única. Tá ok? Você precisa que cada parcela física tenha um código único. Que acontece todas as vezes que aquela parcela física for medida, mas só acontece para aquela parcela física.
Porque você precisa dar uma olhadinha também, repeated. É o que está dizendo quem é que está repetindo. Certo? E aí tem o type. No caso ali, a RH. Só é repetir o processo com o código, cada um dos códigos separadamente. Ô, professor, eu não consegui entender muito bem como é que ficaria essa demarcação de uma parcela de uma única no Excel da vida, por exemplo. É o que eu faço no Excel. Uma coluna a mais, nesse caso aí eu chamaria coluna parcela, concatenar. Tratamento bloco. Certo. Então ele vai criar um código, ele vai juntar o nome do tratamento com o nome do bloco daquela parcela. Certo? Aí ele vai ter outra coluna lá, tratamento, outra coluna bloco, outra coluna tempo. O tempo, 0, está lá. T1, bloco 1, tempo 0. Quando chegar no tempo 1, o T1, bloco 1 vai ser a mesma coisa. Como o tempo não faz parte do código, certo? Não consegui compreender legal não. O que você quer é uma coisa que identifica a parcela. Só isso. Como você chega lá, não interessa. Certo? Desde que todos os 10 tempos do T1 do bloco 1, na coluna, tenha o mesmo identificador. Certo? É uma forma de separar bloco 1, o tempo 1, o tempo 2, o tempo 3, sem misturar o tempo 1 da parcela 1 com o tempo 1 da parcela 2. É o que identifica os tempos como acontecendo sequencialmente no mesmo canto. Aí, como você vai gerar isso aí? É gosto do feliz. Como eu sou muito preguiçoso, eu prefiro usar uma fórmula Excel. Agora, cuidado, eu já errei nessa fórmula. Já teve uma vez que eu coloquei, concatenei o tratamento, o bloco e a medição que eu estava repetindo, tempo. Aí o bicho ficou doido, porque não repetia. T1, bloco 1, tempo 1, só aparecia uma vez no T1, bloco 1, tempo 1. Como é que eu ia fazer repetida se não tinha? Tá? Então, trabalho para descobrir o que eu tinha errado. Ok? Vejam que nessa primeira análise eu não estou com LS-MINS. Por que eu não estou com LS-MINS? Eu poderia. Certo? Mas como essa aí é a primeira análise, somente para ver os CS, prefiro fazer sem, depois eu mando fazer com aquele modelo. Essa é uma das poucas análises que eu vejo o SAIS levar um tempinho fazendo. Ainda é na faixa do segundo, mas como vai fazer 10 modelos diferentes, vezes o número de variáveis diferentes, eu prefiro economizar um pouquinho de tempo nessa primeira saída, e aí depois eu rodo somente com o modelo certo. Nada que mude muita coisa, não tem nada de errado fazer também de uma vez só não. Na hora de fazer essa parte de escolher o modelo, eu posso colocar o código para todos os modelos de uma vez só e rodar de uma vez? Deve. Ou eu faço um e rodo Deve. assim, rodo? Deve. Tá. Um embaixo do outro. Repetido. Agora com uma única coisa que eu faria. Tem uma função no SAIS que vai ter um equivalente, não é? Título, title. Eu colocaria title, modelo, porque depois quando sair a saída foi um português arretado, mas quando for encontrar aquilo ali depois você vai ficar perdido. Então,
Aí quando você coloca a função title, vai aparecer uma linhazinha. Toda vez que trocar, for rodar a próxima nave, vai aparecer uma linha dizendo quem é. Então vale a pena você gastar um dedinho a mais para aparecer essa linhazinha, porque a saída vai ficar fácil de você se perder. Certo? E algumas vezes acontece de um determinado modelo não conseguir fechar o processo para uma variável. Então, se você não coloca o title, você pode puxar os que vinham embaixo para cima, porque não rodou uma análise e você não viu. Então, é um truque interessante. O que é que eu faço? Word. Eu crio o modelo primeiro no Sais, copio para o Word, e aí eu vou copiando, colando a sequência, trocando o modelo para ficar a sequência com os demais modelos. Depois eu copio tudinho para as outras variáveis. Então fica um arquivo de algumas páginas da mesma análise sendo corrida, altura para os 10 modelos de covariância, massa seca para os 10 modelos de covariância. Tá? Fazendo no Word, por quê? Porque é mais fácil trabalhar no Word do que trabalhar no Sais. E aí copia F4, considerando o Sais, que é uma janela nova de programação, colo lá, roda. E uma outra coisa que ajuda muito no Sais, fez isso uma vez, salvar e reutiliza o código. Reutilizar o código, qualquer linguagem de programação, quanto mais você reutilizar o código, menos você vai cometer erro besta. E erro besta nesse caso, é esquecer a porcaria do ponto e vírgula em algum canto, vai escangalhar o resto todinho. Então pega um código bom, que funcionou, e a internet é uma ótima fonte de códigos bons, para o Sais e para o R. Adapta para o seu cenário e salva. Em algum canto, com um nome lógico, tá? Não salva como análise 1, pelo amor de Deus. Busca de modelo de covariância, alguma coisa desse tipo. Bem, escreve. Faz um resumo do modelo. Tá? Porque vai te ajudar depois. O que é que eu faço depois? Eu monto, certo? Uma tabelinha no Excel, em que eu tenho variável e modelos. Certo? Nesse caso aí eu copiei, por alguma razão eu coloquei todos os AIC, AICC, blá 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 blá, e os modelos. Selecionei o ARH1, ARH, nesse caso. Mas o que eu faria normalmente seria somente o AICC e uma coluna para cada variável. Então, pH, cálcio, magnésio e os AICCs. Para poder selecionar o menor valor em cada variável, porque é o que eu vou utilizar depois para rodar a análise. Ok? Apesar do senhor ter colocado todos ali, o senhor usou um critério ali que é o AICC. Só o AICC. Porque qualquer outro Você pode negócio utilizar ali. outros critérios, mas você não pode comparar alhos e bugalhos. Entendi. Certo? Se você quer usar o BIC, porque você gosta da Faber-Castell, tranquilo, pode usar o BIC. Mas seja quem você utilizar, todas as... Mantém o mesmo critério. Nesse caso que o senhor falou para as variáveis, ficaria modelo, a ICC e a variável do valor. Certo. Ok. Só usar ICCs. Ok, perfeito. Certo? E a cada variável, alguma marcação bem visível. Aqui na minha cabeça ia ter o AICC do modelo e o AICC da variável.
Não, tem o AICC do modelo e o AICC da variável. Porque aquela variável tem um AICC para cada modelo. Certo? Se fizesse pH, AR, pH, ia ficar com uma linha só. Certo? Aí você coloca linha ou coluna, tanto faz. O que é que você quer ver? Quando estiver vendo pH, você marcou essa aqui. Aí você começa a encher a coluna do cálcio e marca essa. Na coluna do magnésio, tá ok? Coluna a coluna você vai selecionando. Tá? Para poder ver qual o menor valor em cada coluna. Para poder fazer isso aqui. Certo? O que eu tenho feito também, comecei a fazer na verdade com a Ariane. É a Ariane. Uma vez eu te chamei de Aline. Foi aqui embaixo já ir colocando quais foram os efeitos significativos. Certo? Porque aí eu já mando fazer o toque somente dos efeitos significativos, porque ele já faz a análise de variância. Eu só evitei que ele fizesse o toque. Então eu já uso para só para o arquivo que eu vou mandar só sair com. Aliás, não foi para ela que eu fiz, não, foi para a Gabriele. No seminário C dela. Ok? E aqui nós temos a saída. Tá? Vejam que no caso do modelo misto, o sais não tem aquela bronca de dizer número de probabilidade menor do que 10 a menos 5. 0.0001. Pode ver que ele falou aqui a chance da diferença entre as meses ser devido ao acaso é de 1 em 10 elevado a 141. Ou seja, tempo faz efeito. O que não é exatamente uma coisa tão difícil de chegar à conclusão. Essa seria uma saída típica. Em cima aí, você tem outras partes de texto aqui, tá? Não é só isso aqui não, mas esse é o ponto central. E tem uma coisa que o sais faz, que é um pé no saco de jogador de basquete. O pé do jogador de basquete, não o saco do jogador de basquete. Ele não mostra aquela matriz de probabilidades. O que é que ele faz? Compara todo mundo com todo mundo e mostra a chance de cada comparação. Então vamos pegar ali o BR 2003. Comparou com a 2011, a 2811, com o gesso, com a mistura, com a nativa, com a molibdênio, com a 6156, com... E aí acabou. Certo? Aí trocou da 2003 para a 2811. Não comparou a 2811 com a 2003. Porque já tinha feito. E aí vai. 2811 com todo mundo. Aí depois, o gesso, que é a próxima, com todo mundo, menos as duas BRs. A mistura, com todo mundo, menos as duas BRs e o gesso. Isso é muito mais chato de ver, na minha opinião. Aqui vai ficar uma sequência brutal de números, que você tem que sair catando. E como a gente sempre olha do maior para o menor, botar na posição invertida, a gente tem que sair e voltar lá para cima para achar quem é. Mas é o que é. Só é uma questão de um pouquinho mais de trabalho de fazer, não é nada de maior dificuldade logística. E qual é o P que você vai usar? O último, que é o P ajustado pelo teste de tudo. A última coluna. Tá? Não me perguntem por que eu fiz o teste no significativo. Tá? E tendo um significativo. Mas eu fui olhar esses dados
dados são de 2013. Então significa que está na hora de eu refazer essa aula completamente do zero antes do semestre 26. Tá? Mas essa análise é de 2000. Encontrei uma planilha embaixo ali, reservar todos os direitos autorais de 2013. Velhinho pra cacete, velho. Mas a lógica continua mesmo, então. Ok? Aí é. Vai. O teste de tudo funciona pelo mesmo caminho do outro. Então, se a interação é significativa, olha a interação. Se a interação não é significativa, olha os efeitos principais. Tá? E a única diferença é que ao invés de aparecer uma matrizinha bonitinha, aparece uma lista de canto a canto. Ok? As médias estão na outra projeto anterior? Esse mais tudo. Nesse caso, a maior foi mistura, depois nativo molibdênio, depois 2811. Então, como é que a gente faria se fosse para fazer? A primeira comparação seria mistura nativa molibdênio. Seria não significativa. Aí seria a mistura com a 2811. Certo? Que na realidade é a 2811 com a mistura, porque ele segue na ordem alfabética, né? 2811 mistura, ponto 98, até chegar no final. Nesse caso, todos eles não significativos, porque eu fiz uma porra do teste tudo para um efeito não significativo. Não sei porque eu fiz, mas fiz. Mas a lógica. Tá? Aquele caminho. Certo?